Você já ouviu falar dos Jebuseus, o povo que habitava Jerusalém antes dos israelitas? Antes do rei Davi transformar a cidade na capital de Israel, Jerusalém era controlada pelos misteriosos Jebuseus, um povo estratégico e esquecido pela história. Quem eram eles? O que aconteceu com esse povo após a chegada de Davi? Fique até o final, porque vamos explorar fatos históricos e bíblicos que vão surpreender você. Os Jebuseus foram os antigos habitantes da região montanhosa, onde hoje está localizada Jerusalém. A cidade, conhecida como Jebus, durante o período Jebuseu, era uma das mais estratégicas de Canaã, protegida por vales naturais e fortificações arquitetônicas avançadas para a época. A referência mais antiga à cidade aparece nas cartas de Amarna, documentos do século XIV a.C., que mostram a importância política e econômica de Jerusalém. Na Bíblia, os Jebuseus são mencionados como um dos 7 povos de Canaã, ao lado dos heteus, amorreus, girgazeus, heveus, cananeus e perizeus. Em Gênesis capítulo 10 e versículo 16, eles são associados à descendência de Cam, filho de Noé, através de Canaã. Apesar de serem classificados como cananeus, sua composição étnica era diversa. Textos como Ezequiel capítulo 16 e versículo 3 sugerem que Jerusalém possuía habitantes de origem amorreia e eteia, mostrando a mistura cultural e étnica do local. Essa diversidade cultural também pode ser percebida na organização política dos Jebuseus, que frequentemente mantinham alianças com outras cidades-estado de Canaã. A posição geográfica de Jerusalém tornava-a uma cidade de grande importância estratégica e comercial, o que explica por que os Jebuseus conseguiram mantê-la por tanto tempo, mesmo com a pressão dos israelitas. Os Jebuseus eram conhecidos por suas práticas culturais e habilidades arquitetônicas. A fortaleza de Jerusalém, por exemplo, era reforçada por defesas naturais, cercada pelos vales de Cedron e Rinom, e por um sistema sofisticado de abastecimento de água ligado à fonte de Gion. Essas estruturas arqueológicas são atribuídas à organização social e técnica desse povo. A religião dos Jebuseus seguia o contexto politeísta cananeu, com divindades locais influenciadas por outros povos da região. Durante o período de Josué, os Jebuseus participaram de alianças com outras cidades-estado para resistir à chegada dos israelitas. O rei Adonisedeque, mencionado em Josué capítulo 10, liderou uma coalizão de 5 reis amorreus contra Israel, mas foi derrotado. Mesmo assim, os Jebuseus continuaram a habitar Jerusalém, mantendo sua independência por séculos durante o período dos juízes. Arqueologicamente, os Jebuseus deixaram marcas significativas em Jerusalém. A fonte de Gion e o túnel associado mostram que a cidade tinha sistemas de defesa avançados para a época. Essas estruturas não eram apenas práticas, mas também indicavam um entendimento profundo de engenharia, permitindo que os habitantes da cidade suportassem longos cercos. Outro aspecto fascinante é a ligação dos Jebuseus com figuras bíblicas como Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo no tempo de Abraão. Isso sugere que Jerusalém, mesmo antes de ser conquistada por Davi, tinha um significado espiritual importante. A resistência dos Jebuseus chegou ao fim com a ascensão de Davi. Em 2 Samuel capítulo 5, lemos que os Jebuseus confiavam tanto em suas defesas que chegaram a zombar de Davi, dizendo que os cegos e coxos seriam suficientes para proteger a cidade. Mas Davi planejou um ataque surpresa, usando um sistema subterrâneo de água, identificado pelos arqueólogos como o Túnel de Gion. A entrada pelos túneis permitiu que Joabe, comandante do exército, liderasse a invasão e garantisse a conquista da cidade. Alguns estudiosos sugerem que Davi pode ter combinado a estratégia do túnel com um ataque direto às muralhas, usando ganchos ou cordas, práticas comuns no Oriente Próximo. Seja como for, a conquista de Jerusalém foi um marco histórico e espiritual, transformando a antiga cidade jebuseia no centro do reino unificado de Israel.
A escolha de Jerusalém como capital não foi apenas política, mas também espiritual. A localização central da cidade ajudava a unir as tribos de Israel, enquanto sua história antiga, ligada a Melquisedeque e as promessas de Deus, dava à cidade um peso espiritual único. Após a conquista, Davi demonstrou pragmatismo em relação aos jebuseus remanescentes. Em vez de expulsá-los completamente, ele permitiu que alguns continuassem vivendo na cidade. Araúna, um jebuseu mencionado no segundo livro de Samuel, vendeu a Davi a eira onde o futuro templo seria construído. Sob o reinado de Salomão, jebuseus foram incluídos na força de trabalho para grandes projetos, como o Templo de Jerusalém. Com o tempo, os jebuseus foram completamente assimilados à população israelita, perdendo sua identidade étnica distinta. Referências posteriores, como no livro de Zacarias, usam os jebuseus de forma simbólica, representando o julgamento e a redenção divina. A arqueologia também ajuda Maris a contar essa história. Escavações em Jerusalém revelaram plataformas de pedra e outras estruturas associadas aos jebuseus, mostrando que sua influência ajudou a moldar a base da cidade que se tornaria central para a história bíblica. Os jebuseus podem ter desaparecido como um grupo étnico, mas seu legado arquitetônico e histórico permanece. Jerusalém, que um dia foi habitada por esse povo, continua sendo uma das cidades mais emblemáticas da história. Sua posição estratégica e significância espiritual a tornaram um ponto central de disputa e admiração por milênios. Hoje, estudiosos e arqueólogos continuam a explorar o papel dos jebuseus na história de Jerusalém. Estruturas como o Túnel de Gion são testemunhos da engenhosidade e resistência desse povo. Mesmo que não existam mais jebuseus, sua história nos lembra da riqueza cultural e da complexidade dos tempos bíblicos. Agora, queremos saber, você já conhecia a história dos jebuseus? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com outras pessoas que desejam estudar a Bíblia de forma detalhada. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever caso tenha interesse em aprender mais sobre teologia, e que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.